Bom, nesse vídeo eu quero apresentar para vocês um pouquinho sobre o nosso software de remapeamento ECM Titânio. Essa é uma das ferramentas comercializadas pela Lintec e essencial para que a gente possa desenvolver o nosso arquivo modificado. A primeira informação importante sobre o nosso software de remapeamento é de que ele só funciona com uma chave de proteção plugada na nossa porta USB do computador. É através dessa chave que nós executamos o nosso software para que a gente possa iniciar os nossos serviços de reprogramação eletrônica. Depois de ler a memória da central de injeção eletrônica, nós salvamos esse arquivo lido lá no nosso computador. É um arquivo binário que será aberto lá no ECM Titânio para que a gente possa desenvolver um novo acerto para essa central. O ECM Titânio, ele vai trazer dentro dele mapas como, por exemplo, tempo de injeção, avanço de ignição, limitadores de RPM, limitadores de velocidade, limitadores de torque, pressão de turbo, mapas de rail, enfim. Cada sistema de injeção tem o seu tipo de mapeamento de acordo com as características daquele carro. E o ECM Titânio tem a função de converter toda essa memória lida em gráficos e em tabelas para que a gente possa remapear essa central, partindo desses mapas, desenvolvendo um novo arquivo modificado. Quando essa leitura é aberta no nosso ECM Titânio, a gente tem acesso a toda a memória da nossa central. Mas, dentro do ECM, a gente vai modificar apenas alguns pontos específicos. Por exemplo, o ECM ele vai me trazer exatamente qual que é o ponto do avanço da ignição daquela central, ou então o endereço com o tempo de injeção. Quando a gente fala em mapas de limitadores de RPM, por exemplo, ele me traz exatamente a quanto aquela central corta e me dá a opção de digitar a quanto eu quero que ela corte. O mesmo acontece quando o ECM Titânio consegue trazer para nós o endereço do limitador de velocidade quando se trata de um carro que tem essa limitação. Nesse caso, ele vai me trazer a quanto esse carro limita e me dá a opção de digitar a qual velocidade eu quero que ele passe a limitar dali para frente. Essa identificação de todos os mapeamentos disponíveis dentro de cada sistema de injeção é feita pelo driver. O driver é uma ferramenta, é uma função dentro do ECM Titânio para localizar para nós todos os mapeamentos disponíveis, para que a gente saiba exatamente aonde começa e onde termina cada mapeamento e qual é a visualização correta para cada mapa. Toda vez que nós carregamos um arquivo lido no ECM Titânio de uma determinada central, o software começa automaticamente a fazer uma busca por um driver compatível com aquela central. Sem um driver, é praticamente impossível da gente conseguir desenvolver um acerto modificado, principalmente se a gente está falando de um primeiro acerto, ou seja, de uma central que a gente não tem nenhuma base de modificação anterior. No momento em que o ECM Titânio localiza um driver compatível e você carrega lá no software o teu arquivo lido junto com esse driver indicado, o software já vai te trazer todas as modalidades de mapas disponíveis dentro de categorias separadas, por exemplo, os mapas de injeção, os mapas de avanço, todos os limitadores que aquela central possui, te dando a possibilidade de saber exatamente aonde modificar. Por exemplo, quando a gente faz a leitura da memória da central e abre no ECM Titânio, a gente tem acesso a inúmeros parâmetros dessa central, mas não necessariamente a gente vai modificar todo esse mapeamento. A gente precisa saber que existem pontos específicos que serão modificados. Por exemplo, dentro dessa central, a gente tem exatamente um mapa, por exemplo, de avanço de ignição, que começa e termina em determinado trecho daquela memória lida. E é o driver que identifica para a gente aonde esse trecho começa e aonde ele termina. Também é o driver que monta as tabelas para a gente poder fazer a nossa reprogramação. Por exemplo, ainda falando aqui do nosso mapinha de avanço, o driver ele pode montar para um mapa de avanço uma tabela de rotação por carga, ou seja, RPM versus pedal do acelerador.
E com isso a gente consegue mexer aumentando, por exemplo, determinado grau de avanço em um ponto específico daquele mapa, alterando, por exemplo, de 1000 RPM até 2000 RPM, com 50% de posição da borboleta em diante, até pé no fundo. É um exemplo de modificação. A gente pode fazer um acerto de forma personalizada com a ajuda do driver. Toda a central de injeção, todo arquivo lido terá o seu driver específico para modificação. Ele é uma ferramenta de extrema importância para quem vai trabalhar com ECM titânio e ele é fornecido de várias formas de acordo com a versão do seu ECM titânio. Quando eu falo em versões do ECM titânio, eu estou me referindo a duas versões diferentes que são comercializadas do software. Nós temos o ECM titânio na versão crédito e o ECM titânio na versão full. Ambas as versões, elas trabalham com as mesmas visualizações e também atendem às mesmas categorias de veículos. Isso não muda de uma versão para outra. O que muda é que uma versão é dedicada para aquele cliente que, por exemplo, tem um fluxo de trabalho menor ou que tem outros softwares de remapeamento e que está comprando o ECM titânio para complementar o seu negócio. A outra versão, que é a versão full, é dedicada para aquele cliente que atende a multimarcas, que tem um fluxo de trabalho maior e que vai precisar, consequentemente, de um download de drivers com mais frequência para atender a diferentes sistemas de injeção. Mas para que vocês entendam como funciona cada versão de forma individualizada, eu fiz um vídeo para cada uma delas, para que vocês conheçam um pouco mais sobre essas versões e saibam exatamente quais são as diferenças entre cada uma delas.